Nesse vídeo eu vou fazer uma análise e explicação dos 4 primeiros episódios da segunda temporada de Wandinha, primeira parte. Então é isso, sem enrolação, vamos começar. Não tô procurando bruxas em sã consciência no momento. Eu vou começar falando aqui pra vocês das várias coisas que aconteceram nesse primeiro episódio, e foi muita coisa mesmo. De primeiro a gente tem aquelas férias de verão da Wandinha que ela usou pra basicamente caçar um antigo serial killer no qual ela tinha obsessão desde que ela era criança, e agora com os poderes ficava muito mais fácil de ir atrás dele. Eu queria falar pra vocês aqui, a parte mais engraçada daquela situação foi o fim que ela dá naquele serial killer. Fica ali meio implícito que ela deu o mesmo fim nele no qual ele dava pras vítimas, que ela basicamente escapelou ele antes de mandar ele preso. Então assim, é interessante porque eles não mostram esse tipo de coisa, porque teria que subir muita classificação indicativa da série, e eles estão tentando manter ali pros 16 pra não perder também um público que fica empolgado ali com a série e tal. E a gente tem ali um antigo parceiro do pai do Tyler investigando um caso. E enquanto ele tá lá tirando fotos e fazendo a investigação dele, ele tá meio que sendo perseguido por corvos. E assim, corvo é sempre uma coisa muito bizarra, e corvos são animais muito inteligentes. Então assim, ele é um bicho realmente ameaçador e amedrontador. Não é o bicho que eu acho realmente que eu ficaria à vontade de ficar perto. E o querido tem o triste fim de ficar preso no carro, não com alguns deles, mas com vários. E com isso a gente tem a Wandinha, né, e os Addams indo de volta para Nevermore, passa ali por perto, eles aproveitam para causar todo um estrago e um caos no trânsito, né, fazendo um acidente gigantesco acontecer, mas fiquem tranquilos, não tiveram feridos. E chegando de volta em Nevermore, o maior pesadelo da Wandinha poderia acontecer. Ela agora tem muita atenção e muita gente super fã dela e admirando todas as coisas incríveis que ela fez. Afinal, a salvadora de Nevermore está de volta e agora ela tem fãs. Muitos fãs, inclusive a Agnes. E assim, não adianta a gente ficar fazendo muita pergunta da onde a Agnes veio, porque ela veio, acho que pelo menos não ainda, a não ser que demonstre que ela tem alguma coisa a mais ali. Eles podem só meio que falar que ela estava lá desde a primeira temporada, mas vocês não viam ela, o que seria uma saída meio fácil e meio preguiçosa, mas pra ser honesta, é bem capaz que eles façam isso mesmo, a não ser que ela tenha mais alguma coisa aí por trás, fora as outras coisas que eu vou explicar nesse vídeo, mas no momento certo. Bem, a Wandinha tem tantos fãs nessa temporada que a porta do quarto dela está lotada de desenhos de fãs, de recados de fãs, e ela já tá pensando em como ela pode pôr armadilhas ali para evitar que essas pessoas façam isso. E ela finalmente reencontra a Enid outra vez, elas trocam presentes, você percebe que a relação delas evoluiu até pelo fato de que a Wandinha resolve levar um presente pra Enid de um lugar que era tecnicamente especial pra ela. Lembrando que ela tava procurando aquele serial killer, ela queria resolver esse mistério desde que ela era uma criança. E só de estar lá e lembrar da Enid naquele momento, faz sentido que a Enid tenha se tornado realmente muito importante. E a Enid agora, depois de demonstrar toda aquela força, como eu disse no outro vídeo, eu não acho que a Enid tenha muitos amigos, eu acho que ela mais tem ali pessoas que querem aproveitar a onda dela. E esse momento é o perfeito para aproveitar, porque afinal de contas, ela demonstrou muito poder e força a ter uma luta ali 1 versus 1 contra um Hyde. Aquilo foi muita coisa. Ela salvou a Wandinha, salvou a escola, derrotou um monstro. Isso foi realmente incrível. Bem, eu tenho que dizer pra vocês o quanto é bizarro, o quanto os meninos cresceram, né? O Eugene e o Feioso, eles eram bem criancinhas, bem garotinhos, principalmente o Feioso, que era bem baixinho, bem criancinha, e o garoto esticou. Bem, logo de cara a gente vê ali que o Eugene e o Feioso estão se empolgando, estão criando ali um laço. É bem engraçado porque parece que a relação que a Enid tinha com a Wandinha na primeira temporada, agora a gente tem meio que o Eugene tendo essa relação com o Feioso, né? Tipo assim, tu vai me colocar em encrenca, né? Eu só quero curtir aqui, eu só quero aproveitar meu momento e tal. E os dois estão super, tipo,
colados ali, estão aprontando muito junto, e eu tenho que dizer que eu tô adorando essa duplinha na série, eles estão fazendo todo sentido pra mim. Bem, os Addams são convidados nesse primeiro episódio também a ficar em Nevermore, mas não pense que isso é à toa, tá? Isso é tudo um plano daquele diretor que eu preciso dizer pra vocês, eu não consegui ir com a cara desse diretor. Não é nem assim, eu sei que ele é pra ser de propósito um personagem tosco e chato e é pra ele incomodar, mas tá assim, tá muito, tipo, eu realmente odiei tudo sobre ele. Principalmente o fato dele tentar chantagear a Bianca e querer usar a Bianca pros propósitos dele. Isso aí foi a coisa que eu realmente mais odiei, assim, de tudo, assim, eu achei realmente esse cara muito sujo. Eu já tinha repulsa dele e quando eu vi ele fazendo isso com a Bianca eu fiquei mais chateada ainda. Outra coisa que a gente vê nessa temporada é que a relação da Wandinha com a Mortícia, que parecia ter melhorado ali na primeira temporada, voltou a ser meio conturbada outra vez e elas estão mais se estranhando do que nunca. Essas relações de mãe e filha, sabe assim, são sempre complicadas. A Wandinha descobre que o pai do Tyler, né, o detetive Galpin, que não é mais detetive, né, não é mais o policial lá, ele tá investigando umas coisas, ele tava tentando entender aquela morte que tinha acontecido ali, e ela persegue ele e descobre que ele tava lá porque aquele era um amigo dele, era uma pessoa importante pra ele, e a Wandinha fala coisas extremamente cruéis pra ele, assim, foi bem complicado e tal. O cara tava com a vida destruída, gente, de verdade, o pão que o diabo amassou esse homem tava passando. Quando eu vi o estado da casa dele, o jeito que as coisas estavam, assim, sabe? E ele tentando esperar uma melhora do Tyler. Ai, foi tudo bem triste, assim, a forma com que ele partiu, então. Mas eu ainda tô adiantando as coisas. Eu vou tentar manter esse resumo e contar as coisas, assim, meio que na ordem cronológica ali da série. Prestem atenção também agora nessa parte, porque a gente tem um dos momentos mais importantes da série. Simplesmente o Ajax contando a história do garoto super brilhante que construiu o próprio coração, porque ele vivia na cama, vivia doente, só que ele era um garoto brilhante, vivia desenhando invenções, e ele desenha o próprio coração, os médicos fazem lá a operação nele e tal, e ele chega em Nevermore, e ele começa a ser super celebrado pela genialidade dele, que não sei o que, só que o coração dele começa a mudar ele, e ele acaba se tornando uma pessoa ambiciosa, gananciosa, e aí ele tem o fim dele causado por uma própria experiência dele. Pelo menos é isso que o Ajax conta. Detalhe que o Ajax não fala o nome desse personagem, ele não fala nada, ele conta essa história, então certa parte da história pode ser uma lenda. E eu quero que vocês se lembrem meio dessa história, porque ela vai ser importante futuramente. Bem, a gente tem aquele diretor insuportável ameaçando a Bianca e fazendo uma chantagem com ela ali, falando que ia cortar a bolsa dela se ela não fizesse as coisas que ele queria que ela fizesse, que era basicamente usar o canto da sereia dela para obrigar as pessoas a doar dinheiro para Nevermore. Uma das primeiras vítimas da Bianca ia ser a senhora Addams, a Mortícia, que ela ia fazer a Mortícia pedir para a mãe dela dinheiro pro baile da escola. Lembrando que a Bianca não queria fazer nada disso, ela simplesmente queria não participar dessas coisas, mas ela acaba sucumbindo e fazendo o que ele quer porque ele tinha um certo amuleto ali que impedia dele cair no canto das sereias. Depois disso a gente tem uma mãozinha falando com a Anne sobre o quanto a família Addams não trata ele bem, que eles esquecem o aniversário dele e ele não é tratado como parte da família, assim como um empregado e que não sei o que. Então assim, tem toda uma coisa ali dela contando, a Anne fica com pena e quer fazer algo pra ele por causa disso. A gente tem também ali mostrando todos os personagens, como eles estão se sentindo. A gente tem a Mortícia falando que não quer deixar isso acontecer outra vez, e ela tá olhando o caderno com a Ofélia, que a gente sabe agora que é a irmã, que ela tem aquela questão da lágrima preta igual a Wandinha, e a Mortícia tá tentando evitar que a história se repita outra vez com a Wandinha, dela ser levada à loucura, dela abusar demais dos poderes dela de uma forma que ela não sabe controlar e ela acabar se perdendo nisso. Eu já tinha falado pra vocês antes que pessoas novas usando esses tipos de poderes têm muita chance de se perder com isso, porque realmente são muito pesadas, as consequências são pesadas, e até você dominar tudo de verdade, aquilo vai ficar te cobrando um preço muito alto, e às vezes um preço tão alto você não vai conseguir ali deixar uma equivalência, aquilo uma hora acaba tomando a vida ou levando a pessoa à loucura.
A gente também tem a professora Capri, né, ali a professora de música, interagindo com a Wandinha. Eu tenho várias suspeitas sobre essa personagem, até por conhecer ela de outras séries, por conhecer o estilo das personagens dela. Eu tenho um pouco de medo do que pode acontecer com essa personagem, mas vamos ver aí o que eles vão fazer com isso, o que pode acontecer. A gente tem a Wandinha ali conversando com ela e descobrindo que essa temporada a conexão da Wandinha com a música tá um pouco mais diferente, né? Ela tá um pouco mais travada, ela tinha essa conexão maior na primeira temporada, né? Aquilo acalmava ela e tal, ela ainda tenta usar pra isso, só que não tem sido a coisa mais fácil de se fazer e ela parece que tá tendo um bloqueio, alguma dificuldade ali. A Wandinha conta também nesse episódio que ela basicamente ferveu o celular que ela tinha ganhado do Xavier. E ela também recebe uma carta ali no qual ela fala que o Xavier não vai mais voltar. Ele mandou uma pintura dando uma pista para ela, que não adianta perguntar para ele como ele sabe. Ele apenas vê esse corvo e ele acha que esse corvo deve estar conectado a ela de alguma forma, mas ele não fala por quê, como. Enfim, foi meio que para dar um ponto final no personagem do Xavier, falar que ele não vai voltar para a escola, mas usar ali um artifício do que o personagem fazia para dar mais uma pista para Wandinha. A Wandinha também descobre que tem alguma coisa errada ali porque sumiu toda a novel dela, né? Toda aquela história que ela tem se dedicado a vida toda ali, que ela tem escrito e tal. E ela pergunta pro Mãozinha se ele usou a máquina dela e ela percebe que na verdade não, tinha ali uma dica onde ela poderia encontrar todos aqueles papéis, né? E ela pede ajuda da Enid e fala assim, ó, fica olhando aí pra mim que eu vou entrar ali e vou pegar minhas coisas e tal. E o lugar onde a Wandinha foi procurar, vocês lembram aquela pilha de madeira que eles estavam montando que tinha um pássaro, um corvo em cima? Tava dentro daquele lugar simplesmente quando eles estavam prestes a tacar fogo ali. A Wandinha recuperando as coisas dela, ela sai de lá e no último segundo você percebe que ela até tá meio chamuscada, ela deve ter ficado um pouquinho lá, né? E quando ela sai, tem toda aquela cena, eu vou dizer ridícula porque é ridícula do diretor, ele tava ali se apresentando e homenageando os alunos que salvaram o Nevermore, o Eugene tava super animado, a Enid se sentindo super homenageada e tal, e acaba que a Wandinha odeia tudo aquilo. Ela faz um discurso, ela declara que ela é inimiga da maioria da galera ali, de todo mundo que fica, né, meio que puxando o saco dela, que quer ser fã, que isso e aquilo, ela odeia toda aquela experiência e fala que ela não quer que eles coloquem ela num pedestal. Eu vou falar uma coisa, eu não sei vocês, mas eu consigo ver claramente os pontos onde a Jenna Ortega ali teve participação no roteiro. Eu, pelo menos, consigo. Me fala aí se vocês entenderam a dica. Bem, a Wandinha, ela simplesmente queima aquele quadro, ela sai dali, a Enid não fica muito feliz com isso, fala, se você não quer aproveitar, deixa a gente pelo menos curtir, né? E termina lá toda aquela cerimônia. O Feioso não estava lá, porque o Feioso, ele estava atrás da árvore de caveira. A árvore de caveira onde estava o corpo do menino lá, das experiências, lembra? E ele basicamente cai ali perto da árvore de caveira, ele solta uma descarga elétrica ali naquele lugar, e de repente ele traz de volta à vida o garoto lá do coração. Gente, aquilo foi bizarro e foi bem legal também. Eu adorei esse zumbi, o visual tá muito legal. Eu acredito que deve ter muito efeito prático ali, porque tá simplesmente brilhante. Os poderes do Feioso tá muito parecido com os do Tio Fester, né? Tio Fester salvou o Mãozinha na última temporada, ali meio que ressuscitou ele também por causa, né, do choque e tal, fez uma ressuscitação ali, e o Feioso fez basicamente a mesma coisa. Só que ele fez com um cara que tava morto há muito tempo. Um lance meio Frankenstein. E essa é uma referência, né, famosa de, por meio elétrico, né, trazer pessoas à vida e tal, um lance bem passado aí que foi muito usado na cultura pop. Eu achei legal eles usarem esse artifício aqui também. Bem, como o dia não pode terminar de forma fácil, a Wandinha voltando, a Enid encosta no ombro dela e nesse momento a Wandinha tem uma visão da Enid morrendo. Ela vê a lápide da Enid e a Enid gritando, foi culpa sua, é culpa sua eu ter morrido. Ela basicamente ali teve uma convulsão com a força daquela visão, né? O fato dela ter visto as coisas. Lembrando que, eu vou repetir isso aqui porque visões nunca são completas. As visões, elas nunca são completas e às vezes essas visões, elas se tornam verdade porque elas te mostram uma coisa e às vezes tentando evitar algo, você acaba fazendo algo
acontecer, sabe? Do tipo assim, você tá andando com tanto cuidado pra não cair, que às vezes você tentando dar um passo mais firme, você desequilibra e cai, entende? Essas profecias, essas visões, elas são meio assim. Então eu tô muito desconfiada do que pode acontecer com essa visão da Wandinha. E com isso até aqui, a gente tem o primeiro episódio. Não explicou muito, mas foi basicamente só pra gente ver ali a cena, entender mais um pouco, entender o quanto a preocupação da Mortícia faz sentido, porque é grave o que tá acontecendo com a Wandinha. E a gente também vê aquele zumbi do Feioso, porque aquilo ali, aquele zumbi, ainda vai dar muito o que falar, eu tenho certeza. Segundo episódio, e a gente tem a Mortícia conversando ali com a Wednesday e tentando explicar pra Wandinha da forma mais paciente possível de que, olha, você precisa parar de abusar dos seus poderes, você ainda não controla eles tão bem assim quanto você pensa, e você precisa parar de usar aquele livro da Guri Adams que ele não tá fazendo bem pra você tá pegando muitos atalhos ali com as coisas que ela falou, com as coisas que ela explicou, e isso não vai ser legal. A Wandinha, claro, ela ignora tudo, falando, você não sabe nada, que não sei o que, pare de me comparar. A Mortícia fala da Ofélia pra ela, nada adianta, a Wandinha vai fazer as coisas do jeito que ela quer. O jovem, né? O jovem não pode perder uma oportunidade de errar, que ele quer ir lá e errar todas. E aí a gente tem a Wandinha indo lá visitar o pai do Tyler, né, o Sr. Galpin, que tinha falado, olha, vamos tentar aí dividir informações sobre essa investigação, eu acho que a gente pode estar no mesmo caso, você poderia me ajudar. E aí ela vai lá na casa dele e ela encontra uma cena bizarra. Eu acho que essa foi uma das cenas mais bizarras que eu já vi nessa série, assim, de verdade. O Tim Burton gosta desse tipo de cena e tal, mas aquilo ali foi assustador. Começa que a gente vê a casa deles ali totalmente redecorada, vamos dizer assim, ou vandalizada, como vocês preferirem. O Mãozinha pede, olha, não vai arrombar. E aí ela descobre que a casa já havia sido arrombada, então ela fala, Mãozinha, fica tranquilo, não tem como eu arrombar um negócio que já foi arrombado, eu só vou entrar agora, né? Já fizeram a primeira parte. Então ela entra e assim, o cenário é horrível, é horripilante, mas pelo fato que a gente descobre que a vida daquele homem já estava destruída. Tudo que aconteceu com o filho, toda a situação, acabou de vez com tudo ali. E quando a Wandinha vai olhar pra ele, ele está sem os olhos e com a boca aberta. E ela percebe que tem algo estranho dentro da boca dele e ela vai olhar e assim, todos aqueles corvos bizarros saem dali de uma vez só, voando, uma coisa muito bizarra. Inclusive aquele corvo lá com aquele olho bizarro. Assim, foi uma das cenas mais... Sério, foi muito esquisito, me deu um certo medo ali naquele momento, e tinha outra pessoa na casa também, só que a gente não vê o que estava acontecendo, ela só vê que tinha mais alguém ali, mas não consegue reagir, porque logo em seguida a polícia chega e a Wandinha é levada pra testemunhar, porque afinal de contas ela estava na cena de um crime, ela basicamente foi presa ali. O Gomes aparece como um bom pai e advogado e tira a cliente dele dali, porque afinal de contas é os Adams, né? A gente estava na cena de um crime, nada diferente aí, nada do que qualquer Adams não iria fazer, porque eles são curiosos e esquisitos e lugares bizarros e assustadores é basicamente a praia deles, é o lugar onde eles mais amam estar. Bem, logo em seguida acontece mais umas coisas, mas a gente tem o Feioso e o Eugene ali tomando conta dos zumbi pets deles, e o zumbi tá muito querendo comer o cérebro do Eugene, você realmente percebe que ele tá muito querendo atacar o Eugene, e o Eugene tá sem confiar nele ali, mas tá tentando ajudar o Feioso, tentando ver ele, como a gente vai alimentar ele, que não sei o que. A cena do mel, o que eu posso dizer? O Tim Burton gosta de um gore. Bem, uma coisa que eu preciso falar aqui pra vocês é que entre várias conversas, né, que a Enid tem com a Wandinha, eu amo o fato quando a Enid, ela esfrega a hipocrisia da Wandinha na cara dela. Por exemplo, quando ela fala assim, pra alguém que não gosta muito de atenção, você quer atrair atenção demais pra você não acha não? Tá sempre aí numa investigação, no centro de alguma coisa, sendo presa entre... errada a Enid não tá. E a Enid também é preocupada com a Wandinha e tal, e ela fala assim, olha, eu sei que você realmente não quer mais toda essa atenção, mas você deveria deixar a gente receber, né, já que você não quer, que não sei o quê. E, gente, de verdade, as coisas assim, as falas de uma pra outra nessa temporada estão cada vez mais fofas, assim, eu tô realmente...
impressionada o quanto, para todo um fandom, eles estão entregando migalhas, mas assim, é isso, sabe? Eu acho que não faz sentido casal, entendeu? Tanto é que eu achei que ia ser mais sobre mistérios, mas ao mesmo tempo eu não acho estranho, principalmente a Enid, que queria muita atenção, teve toda uma fase ruim e agora tá super confiante, super querendo ali se enturmar e que tem o próprio bando de lobisomens dela, que não sei o que. Eu acho que faz sentido ela tá com garotos, ela ter toda essa atenção. Isso combina porque a Enid gosta desse tipo de coisa, faz sentido ali pro contexto. Então assim, eu não vou dizer pra vocês que eu achei estranho isso sobre a Enid, não faz sentido pra Wandinha. Aquela primeira temporada, essa parte aí foi a única coisa que se perdeu. Agora, nessa temporada, por mais que eu não tô indo com a cara ali daquele Bruno, e eu vou falar dele no momento certo, eu realmente não acho que tá fora aqui do que deve acontecer até esse momento, principalmente, independente se algo acontecer futuramente entre ela e a Wandinha, todas as minis declarações que a gente tem ali, que não sei o que, meio discretas, eu morreria por essa amiga. Enfim, apesar dessas coisas, eu ainda acho ser coerente que a Enid ali esteja numa fase no qual ela tá vendo garotos, dando atenção pra ela, e ela vê um menino bonitinho, ela fala assim, vou lá, né, por que não? E o pobre do Ajax sofrendo com tudo isso, porque eu tenho que falar uma coisa pra vocês, eu fiquei com um pouco de dó do Ajax durante esses 4 episódios, assim. Nos momentos no qual ele aparecia, principalmente ali quando ele queria uma atenção da Enid, ou ele queria estar perto e tal, e ela o tempo todo fugindo dele, isso foi uma situação bem ruim, assim. Bem, a gente descobre ali que na escola tá rolando o dia da pegadinha, né? Então tá todo mundo pregando peças um no outro, tá todo mundo fazendo coisas ali um com os outros. E uma parte que eu quase esqueço aqui de comentar com vocês, até porque foi meio traumático ali de primeira, é a Enid zoando com a Wandinha, fazendo uma pegadinha com ela de que ela tava morta. A cara da Wandinha realmente é impagável e a gente tem uma cena da Enid assim, perfeita, mas é lógico que foi uma pegadinha bem de mau gosto, a Wandinha não gosta nada e a Enid diz que é pra pagar aquela pegadinha que ela fez com o olho que ela deixou na cama dela. O Ajax pega peça nos meninos, o Eugene tenta fazer umas gracinhas, manda abelhas naquele boy lá que tava com a Enid, enfim, várias coisas acontecem ali. E a Wandinha vai perguntar pro diretor e o professor, que tem aquele corpo robô e a cabeça ali no aquário, se ali na escola tinha um aviário. E o professor fala que eles não têm um aviário ali na escola há pelo menos há 10 anos. Já passou alguém por ali, né? Alguém que controla pássaros. E a gente tem o diretor ficando meio estranho, a Wandinha achando as coisas meio suspeitas, mas todo mundo segue ali, cada um vai fazer as coisas que tem que fazer, e a gente tem lá a Bianca tentando ir chantagear a Mortícia, o que é bem triste. É muito ruim pra mim ver o fato que a Bianca tá sendo usada ali por aquele diretor ridículo pra tentar conseguir alguma coisa, e ela tá super desconfortável de fazer as coisas, e sério, isso realmente me deixa muito triste. O Eugene e o Feioso continuam lá alimentando o zumbi deles. É lógico que já tá focando muito no fato de que, olha, esse zumbi vai se soltar em algum momento, né? E não demora muito pra isso acontecer, porque o bicho tá faminto e força ele tem, então é só questão de tempo. E nisso a gente tem a Wandinha pedindo pro Mãozinha pra que ele pudesse ficar estudando o livro da Good Adams, mas também pra que ele ficasse de olho na Enid, né? Pra que ele ficasse acompanhando ela, já que ela tá tentando proteger a Enid. Ela rouba a carta ali da Enid, né? Que era uma carta no qual permitia ela fazer aulas de direção. Eu acho engraçado que quando a Enid comenta que ela ia fazer aulas, né, de direção e tal, que ela ia aprender a dirigir, aí a Wandinha assim, você vai dirigir? Aí ela fala assim, nem todo mundo é riquinho, né, e tem um motorista, uma coisa assim, nem todo mundo tem um motorista, só riquinho. E foi bem engraçado. Mas é legal que depois ela mostra que ela dirige há muito tempo. Não da forma mais segura, mas dirige. E a gente também tem a Mortícia indo lá pedir o livro pro Mãozinha e falar assim, entrega e passa pra cá, porque quem manda aqui sou eu. Bem, a gente tem a Wandinha assustando o pobre do professor lá, da aula de motorista, de direção lá da Enid. A gente tem a Wandinha indo ali pra Willow Hill pra tentar falar com o Tyler. Lembrando que a esse ponto, o Sr. Galpin, né, o pai do Tyler, já estava morto. E se engana
Ana simplesmente quem pensa que a Wandinha queria dar a notícia pro Tyler e consolar ele. Eu acho que ela realmente queria tripudiar e falar assim, então, sua vida continua desmoronando. Ela entra ali em Willow Hill e tem uma mulher que recebe ela e ela fala da doutora Fairburn, que tem o livro dela e que ela trabalha ali com ela. Bem, a esse ponto, vocês deviam estar desconfiando de todo mundo. Essa doutora Fairburn, eu tinha comentado algo que eu vi em outra série, no qual ela é aquela pessoa que parece que é muito suspeita, é muito fácil você suspeitar dela e dos métodos dela, mas a real é que ela acaba sendo aquela pessoa que só tá ali pra ajudar todo mundo. Mas eu acho que eu tô me adiantando outra vez. Vamos voltar aqui pra como acontecem os fatos. A doutora Fairburn explica que ela tá meio travada com o Tyler, que ela não tá conseguindo ajudar ele, e ela queria usar meios não tão ortodoxos para ela tentar afetar o Tyler. Lembrando que, assim, pro lado bom ou pro lado ruim, a Wandinha, ela afeta muito o Tyler e faz normalmente o pior dele aparecer. Bem, a Wandinha e o Tyler ali se encontram, ela fala da morte do pai dele, ele basicamente quase se transforma ali, mas ele tá sendo muito controlado, né, pelo hospital, né, eles estão mantendo ele ali na coleira pra ir controlando pra ele não se transformar. Ela fala várias barbaridades na cara dele e ele fica morrendo de ódio, né, só alimentando o ódio dele ali. E lá na aula do professor Orloff, a gente tem o feioso aprontando com o pobre coitado e eletrocutando ele lá enquanto ele estava tentando explicar para a sala, né, as matérias ali, e o Eugene interrompe ali e chama ele de forma discreta e fala assim, ô, legal, aconteceu o que todo mundo sabia que ia acontecer, tá? Seu zumbi fugiu. E a Enid, como sempre, colada naquele Bruno, ela chega lá e descobre que o Mãozinha, ele tá numa situação muito triste. Bebeu todas, ele tá infeliz, porque os Addams tratam ele basicamente como um empregado e eles esqueceram também do aniversário dele. Bem, não foi de propósito, né? Os Addams são meio relapsos, mas não foi de propósito. Eles basicamente estão com muita coisa para resolver. A Enid, que é uma querida, transforma o Mãozinha num membro honorável ali dos lobos. Bem, eles são atacados ali no quarto. Uma figura aparece e essa figura derruba tanto o Bruno quanto a Enid e ainda tranca o Mãozinha. O diretor da escola continua mais uma vez chantageando a Bianca e tentando pressionar ela pra fazer as coisas que ele quer. Eu realmente vou passar rápido por essa parte porque eu realmente odeio esse cara. E a gente tem a Wandinha voltando e chegando lá no quarto e descobrindo, né, que o Mãozinha tava preso e que a Enid tinha sido levada. E nesse momento ela recebe uma ligação lá do Stalker, né, falando que então, agora você tá prestando atenção em mim? Vem cá me encontrar. É muito impressionante que, assim, eu vou dar uma adiantada em umas coisas assim. Eu acho que todo mundo que assistiu já sabe que é um Stalker, que não sei o que, eu vou falar isso no momento certo, mas é bem interessante ver o quanto as pessoas já sabem qual é o ponto pra acertar ali a Wandinha, né, em aonde mexer com ela pra poder acertar. E assim, costuma ser a família dela, costuma ser o irmão, costuma ser, sabe assim, os interesses dela, mas a Enid tá sendo um ponto muito grande pra chegar até a Wandinha, pra conseguir mexer com ela, e isso tá ficando cada vez mais marcante na série. Bem, a gente tem a Enid lá conversando com aquele Bruno, a gente tem ela conversando com ele, se abrindo com ele. Inclusive, ela fala coisas muito fofas sobre a Wandinha pra ele e tal. E o garoto tá lá. Ai, eu queria ter alguém assim. Ai, nossa, como eu queria ter uma pessoa dessa forma. Ai, que não sei o que. Sabe assim? Ai, me dá atenção, por favor. Eu quero muita atenção. Ai, garoto chato, gente. Real, assim. Pra mim, eu vou realmente adiantar mais uma vez as coisas, mas pra mim tá parecendo muito que esse garoto, ele só tá sendo usado por alguém pra chegar ali na Wandinha, pra usar a Enid, ou ele quer muito ferrar a Enid pelos interesses dele, porque não é possível que, de verdade, assim, às vezes força demais o papinho dele. Ai, eu tenho ansiedade, foi o último a me transformar em casa, então por causa disso eu fiquei ansioso e tal, e olha as minhas garras. Não tô debochando da ansiedade. Inclusive, dentro daquele universo, deve acontecer com esses jovens, que eles não demonstram o poder mais cedo, que eles não cumprem ali o que para alguns da família é super normal e acontece fácil, para eles é mais difícil. Isso deve muito acontecer.
O que eu tô falando é o papinho fiado de exatamente sempre falar o que ela quer ouvir, de tentar se aproximar dela de uma forma que, olha, isso toca num ponto muito profundo nela, porque afinal de contas ela sabe como é isso também. Então é disso que eu tô falando aqui. Bem, antes da Wandinha ir lá achar a Enid, ela tem um encontro com a professora Capri, outra vez, que faz um convite pra ela, porque ela queria que ela tocasse violoncelo na orquestra, que não sei o quê. E ela fala, tá bom, beleza, vou ver isso depois, não tô afim, mas vou lá procurar a Enid, porque, né, tem minhas coisas aqui. Eu acho sempre interessante o quanto essa professora Capri, ela sempre tá nos lugares ali onde as coisas estão prestes a acontecer, ela sempre aparece no caminho, né? Isso é bem, assim, interessante. Mas eu tenho que falar pra vocês que, por mais que... É lógico, né? A gente tá desconfiando de todo mundo nessa temporada, mas ainda assim, eu acho que... Será que é possível que eles vão repetir o plot de ser algum professor, sabe assim? De ter alguém muito próximo ali deles que tá tentando fazer alguma coisa, nesse caso o Bruno. Eu não sei se eles iam repetir esse tipo de plot. Assim, não me incomoda. Se for bem escrito e fizer sentido e amarrar bem as coisas, não me incomoda repetir o plot, até porque iria estar acontecendo de outro ponto de vista. Mas às vezes eu penso que talvez esteja indo por aí. Tomara que não também. Bem, a Wandinha, ela descobre ali as dicas, ela consegue achar a passagem secreta e a gente tem aquela figura ali encapuzada e mascarada, meio que tentando amedrontar a Wandinha. Eu achei bem engraçado, que deixa muito claro ali que é alguma coisa sobre invisibilidade a partir do momento em que esse ser tá o tempo todo ali desaparecendo e voltando em lugares. E assim, é muito incrível o quanto eles estão usando o fator ali do tipo assim, do suspense, do bizarro, assim, pra tentar construir um mistério nessa temporada. Eu tô gostando bastante disso. E é lógico que a Wandinha chega bem na hora ali que a Enid tava beijando o Bruno. Ela chama ela, elas param, acaba com a mãozinha caindo ali na armadilha, e a gente tem a armadilha se iniciando e começando a ser ativada, e a Wandinha tem pouco tempo pra tentar resolver aquele mistério. O que você não vê? E aí tem vários livros no chão e ela tinha que tentar resolver o que ela não estava vendo ali. E ela cita vários ali escritores famosos, ela vai citando várias obras, falando, eu tô vendo tal coisa, tô vendo isso, tô vendo aquilo. E aí a gente tem várias obras de H.G. Wells, um escritor britânico, e tinha uma obra muito importante ali faltando desse escritor, O Homem Invisível. E na hora a gente tem revelado ali que era só uma prank, porque ela é assim, ela é tão do bem, ela é tão galera, ela quer tanto estar perto, porque ela é tão fã. Então assim, ela queria fazer algo para impressionar ali a ídola dela, né? Ela queria dar um momento ali de aventura e emoção para ela, e eu tenho que admitir que ela acertou em cheio, porque foi muito claro o quanto a Wandinha gostou das referências e ela gostou de todo o lance ali que ela criou, que não sei o que, aquilo distraiu um pouco ela. Eu acho que foi ali que ela falou assim, essa fandoida merece um espaço, porque afinal de contas ela se provou, né? E outra coisa que eu tenho que falar pra vocês que eu achei interessante, eu vivo falando pra vocês, eu consigo ver realmente aonde a Jenna Ortega colocou a mão nesse roteiro. E pra mim, eu tinha comentado antes, quando eu vi os trailers, que era bem capaz dela fazer esse lance do a fã maluca me perseguindo, que não sei o que, até pra falar do momento da vida dela, né, que ela tinha certa fama, mas era uma fama assim mais controlada e tal, algumas pessoas conheciam o trabalho dela, mas não eram muitas, e com Wandinha, né, com Wednesday, se tornou algo mundial, assim, e a Jenna Ortega se tornou muito grande, esse provavelmente é o trabalho da vida dela. Inclusive alguém comentou assim no meu vídeo, eu ouvi falar que eles querem estender Wandinha pra 7 temporadas. Eu não sei se eles falaram com a Jenna Ortega sobre isso. E pra ser honesta, eu também não sei. Mas não tem nada que muito dinheiro não resolva. É aquele lance. Enquanto estiver pagando bem, vai lá, né? Depois você vai fazer teus filmes, vai fazer seus trabalhos cult, vai fazer, sabe, seus filmes independentes, sabe assim, aproveita pra fazer seu pé de meia, seja feliz e ame seus fãs, porque é sobre isso, né? Bem, quem não curte muito essa pegadinha, quem não gosta nada de toda essa situação e fala assim, ô psicopata, para de ficar seguindo a gente e ficar bisbilhotando as coisas, é a Enid que não vê graça nenhuma naquilo ali e já quer meio que afastar aquela menina, né? Eu tenho que dizer pra vocês que eu achei muito legal a construção da Agnes, porque ela é muito
muito esquisita. Ela é muito esquisita mesmo. Eu adorei o estilo da personagem. E aí, eu achei massa na série que eles falaram assim, o que é melhor que uma Wandinha? E se a gente trazesse outra Wandinha de um jeito diferente? Então, eles trouxeram uma variação ali. Tipo, a Agnes, eu não sei se vocês já repararam, mas pra mim, ela é muito obviamente a junção da Enid com a Wandinha. É muito engraçado. É muito a estranheza e o social juntos ali. Essa metade do caminho juntos na mesma pessoa. Eu realmente adorei a personagem. Tá bem legal ali ela complementando o grupo. Eu tenho que dizer que eu ainda sinto ali falta mais do espacinho da Enid, do momento dela ali, mas eu entendo porque essa construção tá sendo feita desse jeito. Da Wandinha tá tentando afastar a Enid, mas outra vez, eu estou me adiantando nas coisas aqui. Bem, voltando pra casa, a gente tem a Wandinha muito estressada, né, muito pé da vida dela, porque ela descobre que a Mortícia pegou o livro dela, né? O Mãozinha não conseguiu impedir. E também acontece no final desse episódio o fato de que, sabe aquele professor lá de aulas de direção, né? Que ia ensinar a Enid, acaba que a Wandinha rouba ali a permissão dela para ter as aulas, que não sei o quê. Bem, o zumbido feioso, né, faz esse cara aí de arrasta, ele aproveita para fazer a primeira vítima dele. Então vamos para o episódio 3. E o episódio 3 já começa com o Mãozinha sendo ali agradado pelos Addams, recebendo uma massagem, tendo um momento dele ali, e a Mortícia fala que ela se sente muito culpada por ter esquecido, porque ela tá realmente muito atarefada e ela não consegue se lembrar do aniversário do Mãozinha. Eu acho engraçado porque nesse momento ela tá tendo uma conversa ali mais íntima com o Gomes e ela fala que ela tem alta tolerância à dor e ele aprecia isso, e eu só consegui pensar, tal mãe, tal filha, né? Costuma ser assim mesmo. E a Mortícia começa a ter um momento ali com o Gomes e eles começam a dançar e tal, daquele jeito bem romântico. E no meio desse momento íntimo lá que os dois estão tendo, eles dançando, a Mortícia escuta alguma coisa. E ela está certa, né? Porque basicamente a Wandinha tinha invadido a casa para ir atrás do livro da Guri Addams, né? Para tentar recuperar ali o livro, para ela voltar a ter acesso aos poderes dela. E assim, essa é só mais uma grande prova de que a Wandinha, ela simplesmente não controla os poderes dela. Porque se ela controlasse, gente, ela não precisaria do livro para estar o tempo todo ali recorrendo para recuperar os poderes, para continuar com eles ativados. Se ela tivesse o controle completo desses poderes, ela conseguiria voltar para essas visões, ou ter as visões no momento que ela quisesse ter as visões, ou encostando em alguém, e isso não tá acontecendo mais. Bem, toda essa conversa com a Mortícia é muito interessante, porque a Mortícia fala pra ela, você não quer respostas, você só tá querendo ali atalhos pra você conseguir o que você quer, e isso é a pior coisa que uma pessoa que tem poderes poderia fazer, tentar arrumar atalhos ali pra controlar esses poderes, isso sempre dá errado. E até por isso eu continuo achando que essas visões que a Wandinha tá tendo sobre a Enid, elas estão distorcidas ou não tá mostrando exatamente tudo ali por trás dessas visões. Uma coisa que eu acho interessante nessa parte é a Wandinha comentar sobre o Dia de los Mortos, né? Eu acho que isso vai ser importante ainda de alguma forma, até porque a gente tem uma caveira mexicana na abertura. Então eu acho que esse Dia de los Mortos ainda vai ser retratado de alguma forma, ou tem um personagem muito forte relativo com isso, né? Ou a gente também tem a comemoração do Dia de los Mortos nessa temporada. A Wandinha pergunta se a Mortícia se lembra qual era a história favorita dela, né? De ir pra cama, né? A historinha antes de dormir. E a Mortícia fala, claro que eu me lembro, é as transcrições do julgamento das bruxas de Salem. Achei legal isso ser comentado, porque assim, os universos se conectando, né? Tem outra bruxa aí do universo ali das bruxas de Salem que a gente gosta muito também, né? Agatha, saudades. E aí a gente tem essa referência que não é uma referência séria, mas eu achei legal comentar sobre as bruxas de Salem, até porque se tem uma pessoa que seria super fã da história das bruxas de Salem e de tudo que aconteceu ali, seria realmente a Wandinha. Bem, elas discutem mais uma vez e a Wandinha sai sem o livro. Bem, mas depois da discussão com a Mortícia, a Wandinha volta pro quarto, volta a investigar as coisas lá. Ela tá ainda pesquisando aquele olho, tentando saber como aquele olho foi parar lá. Porque eu não comentei antes, mas aquele olho era o olho do Galpin, o olho lá que, sabe assim, tava faltando quando ela acha ele lá na casa. E esse olho é colocado na almofada da Enid, isso aí eu achei meio complicado.
Não é bom sinal. A Enid estava se preparando lá pro acampamento, ela estava colocando as coisas dela na mala, decidindo que roupa ia usar e conversando com a Wandinha. A Wandinha fala, vai ver se a fulana de tal não pegou seu biquíni, sabe? Só pra tirar ela do quarto porque ela tava falando muito. Nessa hora que a Enid sai, a Wandinha começa a falar com Mãozinha, que ela tá tentando descobrir ali as coisas sobre a visão, né, da morte da Enid, que não sei o quê. E aí, nessa hora, a Agnes, toda animada, aparece ali, ela tava invisível dentro do quarto pra variar e fala, a Enid vai morrer? Aí a Wandinha, não, né, vaza daqui, ela não vai morrer, eu vou tentar resolver isso antes que aconteça, né? Eu vou conseguir resolver esse caso. Enfim, a Agnes tenta puxar mais assunto, a Wandinha fala, não, eu tô atrasada para o enterro, né? Ela ia aparecer lá no enterro do Galpin, porque faz sentido, né? Uma coisa que ela comenta quando ela tá lá, né? Ela fala, inclusive, pra doutora Fairburn, é que, normalmente, serial killers, assassinos, eles costumam aparecer no enterro da vítima, né? Até como, consegui, concretizei o meu plano. Então, faz sentido mesmo ela aparecer lá, até para que se tivesse alguém suspeito, ela poder ali meio que tomar nota disso, ficar de olho nessa pessoa. E ela afirma pra Agnes, quando eu voltar, se você estiver aqui, vai ter um outro enterro. Eu acho que a esse ponto a Wandinha já tava gostando ali de ter a Agnes como uma stalker dela, sabendo que ela tá ali sempre vigiando. Eu achei meio engraçada essa relação. A Agnes é um personagem muito bom, sabe? Eu acho que a gente não tá dando atenção suficiente pra essa personagem, vou até comentar um pouco mais dela depois, mas ela é um personagem muito bom. Bem, agora indo lá pra parte do Slurp, né, o zumbi do Feioso e do Eugene, né, principalmente do Feioso, ele depois de fazer o lanchinho, ele volta pra casinha. Então, ele tá lá, né, o Feioso chega e ele, tava aqui sentadinho, ó, me esperando como um cachorro. Ai, como isso vai dar errado, né? A gente sabe o quanto isso vai dar errado. E o Eugene tá tentando convencer ele que, você não pode deixar isso aqui, a gente vai sair, se ele escapar. E o Feioso tá tipo, não, eu já tenho uma saída pra isso, fica tranquilo, que não sei o quê. Não demora muito, o Slurp tenta comer o cérebro do Eugene e aí o Feioso solta uma descarga elétrica nele pra tipo assim, não, né? Amigo não come amigo. Depende. Enfim, continuando aqui. A Wandinha vai lá no enterro do Galpin. As únicas pessoas que estão lá é a Fairburn, que tá lá representando o Tyler. E a outra pessoa que tá lá é aquela policial que tá lá representando a delegacia de polícia, né? Porque ele foi um policial durante muitos anos ali, então faz sentido que ela esteja lá também para prestar as últimas homenagens. E a Wandinha fala, né, que o motivo dela tá lá é que normalmente as pessoas responsáveis pela morte, elas vão às vezes ver o que acontece. De certa forma, tava lá, né? Porque se vocês repararem depois, o Corvo tava observando tudo mais uma vez ali. Detalhe que a Wandinha pergunta pra Fairburn se alguma vez o Galpin foi visitar o Tyler. E a doutora Fairburn, ela comenta que ele foi uma vez e que o Tyler se descontrolou tanto que ele quase quebrou as barras de titânio da prisão dele, que mesmo com a coleira e tomando choque, ele ficou transformado tentando atacar por 5 minutos, mesmo de coleira, mesmo com aqueles choques que controlam ele. Então, assim, imagina o ódio que o Tyler ainda tem do pai dele. Bem, mais uma passada rápida no fato da Bianca ainda tá tentando proteger a mãe dela, tá deixando a mãe dela lá no hotel, né? Olha, de verdade, todo esse arco da Bianca nessa temporada, eu gosto de ver ela tendo mais participação, mas eu fico extremamente preocupada. Eu espero que eles contem bem depois essa parte da Bianca, mas é horrível tá vendo, assim, a situação que a Bianca tá passando essa temporada. A bichinha tá sofrendo muito, entendeu? Porque, assim, ela tá sendo chantageada de um lado, tendo que ser a adulta cuidando da mãe dela por outro lado, sabe? Fazendo coisas que ela não quer fazer ali com pessoas que ela sabe assim, ela não tem nada contra a senhora Adams, sabe? Assim, ela tem que tentar manipular ela. É bem complicada a situação dela. Bem, como o mundo não gira, ele capota. Depois a Wandinha vai lá tentar pedir ajuda da Agnes pra entrar no celular do Galpin para tentar pesquisar mais coisas ali, para tentar seguir na investigação dela. E ela tem a ajuda da Agnes e ela tem a ajuda também de uma metamorfa ali, amiga da Agnes, que se transforma no Galpin e com isso ela consegue fazer o reconhecimento facial ali do telefone dele e entrar e pesquisar as coisas. E descobrindo agora que tudo tá numa cabana ali, próximo do acampamento onde o pessoal de Nevermore vai, ela na hora fala pro Mãozinha, empacota as armas porque a gente vai acampar. Então,
é isso que ela vai ter que fazer, ela vai ter que ir pro acampamento para poder estar continuando a investigação dela. Muito conveniente, achei uma boa saída, até porque ela não participaria desse acampamento se fosse de outra forma. Eu tenho que já adiantar aqui para vocês, a parte mais legal desse acampamento me lembrou muito aquela competição da primeira temporada, né, que eu espero que eles repitam isso alguma vez, porque aquela competição foi bem legal, eu acho que ela tem que ser um pouco mais elaborada, né, ter mais partes ali, fazer coisas no meio dessa competição, assim, para deixar mais interessante, mas eu gostei muito daquela Copa lá do Edgar Allan Poe, aquela competição lá que eles passam a parte de remar no barco, depois eles vão caçar a bandeira, aquilo lá foi bem legal. E agora nessa temporada a gente tem essa competição ali dentro do acampamento entre aquele bando de escoteiro, né, parecendo uns soldadinhos assim, e o pessoal de Nevermore. Mas eu já tô adiantando as coisas de novo. Porque nesse acampamento todos os Adams vão. Depois que os ônibus estacionam lá, por último chega buzinando, né, tocando uma marchinha de funeral, o Gomes e a Mortícia. Detalhe que o Feioso, ele leva um caixão, né, tipo meio que de vampiro pro acampamento. A Wandinha fica com um pouco de suspeita, mas ela, não tenho tempo para lidar com o que seja lá que esse burro tá fazendo, né? E, assim, sei que parece exagero chamar o Feioso de burro, mas né? Depois vocês vão entender aonde isso se amarra. Tá, basicamente nessa competição, Nevermore ganha, os soldadinhos ainda assim falam, vamos ficar por aqui, vamos ficar espionando essa galera, eles ficam lá meio que camuflados ali pelo local, né? É bem engraçada a situação, e foi legal ver que mais uma vez a pessoa que decide a competição, né, e que termina tudo ali é a Wandinha, né, que basicamente consegue decidir ali a parte final dessa competição. E pra mim, a parte mais legal do acampamento é a parte onde a professora Capri e a Mortícia, elas cantam juntas uma música chamada Bad Moon Rising. E assim, eu tenho que admitir que depois eu vou querer muito uma versão assim limpa, sem outras coisas acontecendo, só dessas duas cantando a música, porque ficou perfeito. Eu espero que a Netflix solte depois uma versão só das duas cantando, porque tava simplesmente maravilhoso. É impressionante como a Catherine Zeta-Jones consegue fazer tudo. Detalhe que enquanto as duas cantavam lá no acampamento, a Wandinha ia descobrindo as coisas lá na cabana do Galpin, descobrindo as coisas que ele tava pesquisando ali, né, seguindo a investigação dele, e ela descobre que ele tava de olho em todos os párias, né, em todos os excluídos que estavam desaparecendo ou que estavam morrendo depois de ir para Willow Hill. E ela descobre que tudo isso estava conectado com Lois. Quem é Lois? Até esse momento ela não fazia ideia. Ela pensava que poderia ser um paciente, um Willow Hill, ela pensava que poderia ser um médico lá, ou uma pessoa que trabalhava lá em alguma coisa, e ela ia seguir essa linha de tentar resolver as coisas lá em Willow Hill. É lógico que enquanto ela tá lá fazendo essa investigação, mais uma vez, o Corvo estava observando ela. E é lógico, né, que durante lá o acampamento, aquele diretor chato continua implorando pra Mortícia para que ela consiga fazer a mãe dela doar. Basicamente o que a gente sabe até aqui é que a vovó, ela é muito rica, ela tem muito dinheiro, só que como a Mortícia fala, ela quer ser enterrada com todo o dinheiro dela, ela não quer sair dando dinheiro pra ninguém. Enfim, a Enid também tem finalmente aquela conversa dolorosa com o Ajax, né, depois do Ajax encontrar a Enid andando na floresta com o Bruno, né? Ela fala assim, então, quando você ia me falar que vocês estão juntos, né? Que você ia falar que a gente já terminou. E assim, eu tenho que falar uma coisa aqui pra vocês, que eu achei a Enid complicada aí nessa parte. Eu acho que ela não precisava ter tratado o Ajax assim. E é lógico que o Slurp, ele foge mais uma vez. E agora ele tava fazendo um lanchinho com o cérebro do chefe lá dos escoteiros, né? Aquele carinha lá que parece o chefe dos soldadinhos lá. O Slurp tá solto, ao ponto dele tentar atacar até o Gomes enquanto ele tava no banho. Mas antes que isso acontecesse, a Wandinha desafia a Mortícia para um duelo às cegas. E a primeira que conseguisse destruir o coração ali de vidro, né, uma da outra, era a ganhadora daquele duelo. Bem, é lógico que o Slurp não para por aí. Ele começa a fazer um caos no acampamento, todo mundo começa a gritar, a correr. E enquanto isso, a Wandinha ainda estava lutando lá com a Mortícia, só que ela basicamente perde o duelo. A Mortícia consegue quebrar o coração dela primeiro. Detalhe que é aquele coração que tá na abertura
abertura também, aquele coração se partindo na abertura. E detalhe que no final da luta das duas ali, no final daquele duelo, mesmo a Wandinha estando muito chateada e com muita raiva da Mortícia, ela salva a mãe dela, ela ainda empala o Slurp na árvore. Um detalhe que eu esqueci de comentar antes é que elas estavam fazendo esse duelo pelo livro da Good Adams. E a Mortícia fala, se você perder, eu vou queimar esse livro. Bem, a Wandinha perde e fica devastada, mas ainda assim ela salva a mãe dela. Bem, no final desse embate aí, começa a tocar Losing My Religion, que pra mim é a melhor música da temporada até essa primeira parte aqui. Eles podem colocar outra música muito boa, mas eu adoro essa música. E aí várias coisas vão acontecendo. O corpo do chefe dos escoteiros é retirado ali do acampamento. O Slurp, ele é levado pra Willow Hill. E a Wandinha tá observando tudo ali, super devastada, porque assim, a esse ponto, ela já tinha perdido o duelo pra Mortícia, perdido o livro da Good Adams, ela tava mais longe do que nunca de tentar salvar a Enid e sem saber pra que lado ela ia naquela investigação, ou seja, a bichinha só tinha perdido até ali. E é lógico que o Corvo continua observando toda essa situação. Mas como tragédia pouca é bobagem, quando corta lá pra Willow Hill e eles estão falando sobre um paciente que não sei o que, a gente descobre que a Thornhill está de volta, só que agora ela está como paciente em Willow Hill. E finalmente, episódio 4. Com a Thornhill sabendo que o Tyler tá lá em Willow Hill também, ela fala assim, então, posso visitar o Tyler? Eu acho que ele ia adorar me ver de novo, né? Mal sabe ela, coitada. E ela tava, não, nós temos uma relação ótima, por favor, me deixa ver ele. A Fairburn acaba concordando, já que com os métodos dela, ela não tava conseguindo ajudar o Tyler, não tava conseguindo ter acesso a ele. Ela fala assim, vou usar uns outros métodos, não tão ortodoxos, né? Se eu já deixei até a Wandinha ver ele, que ele odeia ela, vou também deixar a Thornhill ver ele, porque vai que ajuda em alguma coisa. E o Tyler não gosta nada de ver ela. Só que ela fica com aquela mesma inocência de vocês, pensando que não, imagina, o Tyler só não matou a Wandinha ali porque ele ainda gosta dela. Claro, como se a série não se chamasse Wandinha. E ia matar ela na primeira parte da segunda temporada. Vocês realmente acreditam nisso? Mas tá bom, tudo bem pra vocês que ainda estão pensando que o Tyler e a Wandinha estão apaixonados e eles vão ficar juntos. Bem, a Wandinha, sabendo que a investigação vai levar ela até Willow Hill, ela fala com o tio Fester para que ele vá para Willow Hill ficar de olho nas coisas lá, pede a ajuda do Mãozinha também nessa investigação, e ela fala pro tio Fester que, pode ser qualquer um, tá? Pode ser um dos doutores lá, um enfermeiro, uma pessoa internada, algum paciente, pode ser qualquer um. Então, assim, fique de olho e procure lá quem é Lois. E o tio Chico faz exatamente isso que ela pede, mas a forma que ele faz para ser mandado para Willow Hill é simplesmente maravilhoso. Ele se hospeda num hotel com dinheiro roubado, né, de um banco ou de um caixa. E ele basicamente fica lá causando até que a dona do hotel chame a polícia e a polícia perceba que ele é mais um cara maluco, vamos mandar ele lá pra Willow Hill. Detalhe que no meio de todo esse caso aí, a mãe da Bianca também é achada lá naquele hotel e como ela estava sem identificação, ninguém sabia o que ela estava fazendo ali, ela também é levada. Bem, e a gente tem mais outra discussão da Wandinha com a Mortícia e a Wandinha vai confrontar a Mortícia para falar assim, então, por que a tia Ofélia foi mandada para Willow Hill? Dá pra você me explicar isso aí? E aí a Mortícia tenta mudar o assunto, ela não quer falar sobre, e ela fala assim, estranho, né? Você quer que eu fale tudo pra você, mas você não consegue também falar comigo, você não consegue se abrir comigo, você não consegue me contar as coisas, você tá mantendo segredos de mim também? E depois de ela esfregar ali a hipocrisia na cara da mãe, a Mortícia pede pro Tropeço sair, e ela fala, então, sua tia Ofélia tava abusando dos poderes dela, ela acaba um dia sendo encontrada no pátio de Nevermore gritando, sozinha. E com isso a sua avó, que é melhor em enterrar os assuntos do que resolver ele, fala que ela ia mandar a tia Ofélia pra Willow Hill. E detalhe, né? Quando a Wandinha aparece lá pra falar com a Mortícia pergunta se ela ia implorar de novo pelo livro. E a Wandinha responde que ela não implora pelas coisas. Só que agora, né, nessa parte da conversa, né, no qual ela tá contando sobre a tia Ofélia, a Mortícia basicamente fala, então, ao contrário de você, eu
eu implorei pra sua avó, eu me humilhei, eu pedi pra que a tia Ofélia não tivesse sido mandada pra lá, que o Willow Hill só iria piorar as coisas pra ela e não ajudar em nada. Mas a sua avó não me deu ouvidos, ela faz as coisas do jeito que ela quer, ela só queria enterrar o problema, não ter que lidar com isso, e ela manda a tia Ofélia pra lá. E no meio dessa conversa ali, a vovó, que já havia aparecido, já havia também dado umas pistas ali pra Wandinha, detalhe que eu não contei antes também, mas a vovó tava ali analisando aquelas urnas com ela, né? Ela encontra a Wandinha no cemitério, na parte onde fica as urnas, e ela vê assim que, olha, essa urna aqui, ela tem várias coisas, né? E ela tá procurando, tem tal animal, tem não sei o que, tem madeira, tem isso. Ela fala assim, e o que tá faltando nesse pote? Aí ela percebe que não tem cheiro também de cinzas de humanos ali. E aí ela percebe que, na verdade, aquelas mortes, né, dos excluídos, né, dos párias que estavam indo pra Willow Hill, tinham sido todas forjadas, que aquelas mortes não estavam acontecendo. Eles não estavam cremando e mandando as cinzas lá pro cemitério. Então, com isso, ela conclui que talvez eles não estejam mortos mesmo. Bem, no meio daquela conversa com a Mortícia, agora a vovó aparece e ela tenta ali fazer um certo ciúme pra Mortícia, mostrando que super funciona, mostrando que ela já tinha passado umas coisas ali pra Wednesday, que ela seria a herdeira perfeita dela, que não sei o que. E a Mortícia fica com meio que ciúmes. E a vovó, ela tenta barganhar o livro pra Wednesday, a Wandinha. Ela fala assim, então, se você der o livro pra ela, eu pago os negócios lá da escola. Eu vou dar o dinheiro que a escola tá pedindo. E a Mortícia simplesmente queima o livro e fala, a minha família não está à venda. Eu não barganho com a minha família. Não tem essa possibilidade. Que eu achei muito foda. Eu achei incrível ela fazer isso, do tipo assim, não vou colocar a minha filha em questão. Detalhe, as ordens da Bianca seria que ela conseguisse essa doação da vovó a qualquer custo, né? Tipo assim, ela tava meio que encantada, ela tá sobre o encanto da sereia. Então ela vai tentar de qualquer forma conseguir essa doação. Só que quando se trata da família dela e da Wednesday, de ver que algo pode acontecer, não funciona, e ela simplesmente queima o livro do contra o encantamento ali que mandava ela tentar conseguir essa doação de qualquer forma. Bianca tá lá na escola com a Jax, mais um pessoal ali, ela começa a se abrir com a Jax e falar, né, das coisas que tá acontecendo, que eles estavam lá na aula com o Orloff, só que ela descobre que, olha, a mãe dela foi pega lá e ela vai ter que resgatar a mãe dela, porque ela tá lá na delegacia, e aí o Ajax acaba ajudando ela nessa parte, e eles saem lá da escola, lá da aula, pra poder resolver essa questão da Bianca. O Chico já está em Willow Hill agora, tá fazendo a entrevista ali com a Fairburn, descobrindo, assim, o quanto ele é estranho, e ela fala assim, então, vamos começar com os eletrochoques? Gente, isso é uma coisa muito bizarra, né, de pensar que teve uma época que isso era uma forma de tratamento real. Isso não existe mais, tá? Quer dizer, o que existe é clandestino, porque não se pode mais fazer isso, não é um método que realmente funcione, mas é assustador pensar que teve toda uma época e no menor sinal que a pessoa dava de não ter ali, de não ser normal, sabe, de uma pessoa que não se encaixava na sociedade, já eram mandadas para esses lugares para receber tratamento de choque, entre outros tratamentos super invasivos. Mas enquanto o tio Chico, o tio Fester tá lá no hospital se divertindo, né? Afinal, o tratamento de choque é com ele mesmo, ele adora choque, é até um poder dele, e ele tá lá conhecendo pessoas, fazendo os amores, que não sei o que, né? Tendo relações ali, construindo relações profundas, né? Em Willow Hill, a Wandinha tá tentando continuar a investigação dela. E a Agnes fala que, segundo as pesquisas dela, que o August Stonehurst era um médico-chefe lá em Willow Hill. Prestem atenção nisso, porque isso vai ser extremamente relevante depois. A Agnes também fala que antes disso ele ensinava ciências em Nevermore. E no meio dessa conversa, a Agnes também fala que hoje em dia esse doutor ele continua ainda lá em Willow Hill, que ele teve um surto psicótico, segundo o que tá ali nos registros, e ele ficou internado no próprio hospital. Um detalhe que eu esqueci de comentar com vocês é que enquanto essa conversa estava acontecendo ali, né, depois de cortar lá de Willow Hill, de mostrar o tio Chico, a gente descobre que um ser encapuzado, ele tá observando lá de dentro da escola, né? E esse ser encapuzado é a pessoa que controla os pássaros. Bem, e logo depois dessa conversa aí com a Agnes, a Enid chega pra cobrar a Wandinha, porque ela tá chamando a Wandinha pra ficar perto, a Wandinha ia pedir alguma coisa ali pro Mãozinha, e aí a Enid vai lá questionar ela, falando assim, então, você não vai ficar próxima de mim, não? Porque tu tá me afastando, né? O que tá acontecendo? E a Wandinha percebe que o corvo de um olho está por perto, mas não só ele. Todo um bando de corvos estão pousando ali pelo pátio de Nevermore, e ela percebe que algo está pra acontecer. E nessa hora,
né, o aviário, a pessoa que controla os corvos, dá o sinal para que os corvos comecem a atacar, e a Wandinha tava gritando, vai pra dentro, ô Enid, tipo assim, entra agora, que não sei o que, e ela, não, você vai parar de me afastar. Ela reluta para entrar, e nesse momento o ataque de corvos começa a acontecer e todo mundo começa a correr desesperados. Começou o ataque dos corvos e a Wandinha e a Enid se escondem atrás de uma mesa ali no pátio para evitar o ataque direto. No meio de toda aquela confusão e dos ataques, o Mãozinha é capturado e o diretor começa a tirar bolas de fogo ali, ele começa a dar disparos de fogo em todos os corvos. Ele atinge o corvo que pegou o Mãozinha bem cheio, o Mãozinha cai nos telhados de Nevermore e ele tenta ali se estabilizar, parar na estátua, só que infelizmente o braço da estátua cai e o Mãozinha começa a despencar direto para o chão. E o Mãozinha caindo e a Enid mostrando que ela está ali para fazer qualquer coisa pelos Adams. Ela começa a correr e ela vai em direção ao Mãozinha e impede que ele tenha contato direto com o chão. Ela consegue salvar ele. E percebendo que as coisas ali no pátio já estavam tudo bem, a Enid estava segura, a Mãozinha havia sido salva e os corvos já estavam indo embora, ela vê que aquele ser estava prestes a tentar escapar e ela entra em Nevermore para tentar correr atrás desse ser que estava encapuzado. Só que ao entrar na escola e chegar ali perto das escadas, a única coisa que ela encontra é o capuz que é deixado para trás. Ela não desiste de procurar, ela pega o capuz e vai andando até chegar à sala de música, onde ela encontra a doutora Fairburn. E logo em seguida entra na sala a professora Capri também. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu acho a professora Capri estranha e acho que ela tá escondendo alguma coisa. Só que eu gosto tanto da atriz que eu queria muito que ela fosse só um plot ali meio estranho e que ela continuasse nas próximas temporadas também. É lógico que a série dá um monte de pistas falsas às vezes das coisas, mas ainda assim eu não consigo ignorar o fato de ter uma gaiola com pássaros na sala da Capri. Pra quê? Por quê? Por que se encantar em ver pássaros na gaiola? Mas espero que eles expliquem mais sobre isso no futuro. O Mãozinha aproveita, né, que a Fairburn tá voltando para o Willow Hill e pega uma carona ali com ela e com a motorista dela. Enquanto isso, lá em Willow Hill, o tio Chico ainda continua tentando achar informações para Wandinha e ele consegue. Afinal de contas, ele descobre mais ou menos para onde tem que ir para encontrar Lois. Wandinha consegue mais informações sobre Augustus com o professor Orloff. Informações tipo que ele nunca tinha ido com a cara do Gus, que o Gus ele tinha uma filha, mas ele não lembrava o nome da menina, e que ele também construiu um viveiro de pássaros para ela. Viveiro, lugar para ter pássaros. Enquanto isso, Bianca e a Jax tentam executar o plano de esconder a mãe da Bianca na escola. Afinal, Nevermore é cheia de passagens e lugares secretos, o que é ótimo, porque abre uma margem, né, para futuras coisas escondidas ali na escola. Durante esse momento de tentar esconder a mãe da Bianca, nós vemos que o diretor está em ligação com alguém. E nessa ligação ele diz que tá tudo correndo bem, tá tudo dentro do planejado. Agora fica aí a pergunta, com quem ele estava falando nessa ligação? E qual que é o plano? Vocês têm alguma teoria? Lá em Willow Hill, graças à denúncia de Thornhill, o tio Chico ele é pego antes de conseguir entrar na sala que o Augusto disse que estava Lois. E a Wandinha já está armando um plano para ela conseguir entrar em Willow Hill sem ser notada. Ela pega uma carona com a Capri, que faz umas sessões de música terapia no hospital, e ela pede a ajuda de Enid e de Agnes para vigiar. Bem, enquanto a Capri começa a musicoterapia dela, a Wandinha tá se infiltrando ali em Willow Hill com a ajuda daquela pessoa ali da cantina que o tio Chico tava se envolvendo. E assim, a Capri tá tocando uma música incrível também e eu achei a escolha perfeita para esse momento. E a Wandinha entra na sala que tá o tio Chico e o Slurp, e tipo assim, ela nem se deixa abalar com o fato do Slurp tá ali no canto. E enquanto a Wandinha tá ali soltando o tio Chico, o Slurp tá completamente maluco. Que se tem uma mente que ele deve ser aguçada e que ele deve ter vontade de comer, seria o cérebro da Wandinha ali, que faz todo sentido. E ela nem se abala, ela sai e o tio Chico, pra colocar o Slurp assim, dá uma acalmada aí, ele dá uma descarga de raio ali no Slurp, o Slurp fica meio
tonto, assim, lembrando que ele já tá bem curado a esse ponto. E eu tenho que comentar uma coisa aqui com vocês, eu queria saber o que tá acontecendo nesse universo de Wandinha, porque assim, as estátuas estão sempre quebrando, caindo, as paredes, não tem nenhuma que seja forte, todas as paredes, nada consegue segurar ali um parafuso, uma corrente, nada, tá sempre se soltando, impressionante como todas as estruturas desse universo vivem ali, tipo assim, sendo fracas, né, impressionante, nada segurou o Slurp até agora. E é lógico que assim que ele se solta, quem ele encontra logo de cara? A Thornhill com 2 guardas, mas por sorte ali a Thornhill consegue fugir dele, enquanto o Slurp ali para fazer uns lanchinhos com os guardas, né? E a Wandinha entra na sala com o tio Chico e finalmente descobre quem ou que é Lois, que em português ficou Laboratório de Observação Integral Social, que na verdade é um programa ali, é um projeto que aquele Dr. Augustus fez com os párias, né, com os excluídos ali de Nevermore, para estudar eles e roubar os poderes dele. A cena ali, quando ela entra naquele laboratório, é devastadora, assim, é horrível. A Wandinha sai olhando cela por cela ali para ver como aquelas pessoas estavam, alguns já tinham perdido a consciência e era só raiva, outros estavam completamente desfigurados, e ela também encontra uma mulher que estava no canto, que estava pedindo só, se você não estiver ali para terminar com o sofrimento dela, apenas para deixá-la em paz, assim, e isso é muito triste. E antes, eu tinha suspeitas que essa mulher poderia ser ou a tia Ofélia que foi mandada ali para Willow Hill, ou então a mãe do Tyler. Mas eu excluí totalmente a opção de poder ser a tia Ofélia, porque eu tenho outras suspeitas aí sobre a tia Ofélia. Mas eu acho que essa ainda pode ser a mãe do Tyler ou simplesmente uma mulher ali. Tipo assim, que ela deu mais atenção porque percebeu que ela, entre todas aquelas pessoas ali, ela era a única tecnicamente sã ainda, porque os outros já tinham tudo perdido a consciência, ou tava muito animalesco, ou muito deformado, sabe assim, era só raiva, então assim, muita gente ali já não tinha mais consciência nem de quem era, talvez, então por isso que ela teve mais cuidado com essa mulher, ou essa mulher realmente pode ser, como eu falei, a mãe do Tyler ou outra pessoa relevante, mas não a tia Ofélia. E finalmente a aviária revela quem ela é. A filha do Dr. Augusto, a menininha para quem ele constrói o viveiro, que é, na verdade, a mulher que atende a Wandinha a primeira vez que ela vai lá visitar o Tyler em Willow Hill. E essa mulher começa a explicar para Wandinha que ela adorou o tempo que ela passou com o pai dela ali em Nevermore, e isso explica o porquê ela conhece as passagens secretas de Nevermore, ela conhece as coisas ali porque ela viveu lá durante um tempo enquanto o pai dela era professor. E ela também fala que o Dr. Augustus amava os excluídos, que ele queria inclusive ser igual a eles, e a Wandinha fala que não, que na verdade ele queria roubar o poder dos excluídos para ele. E essa mulher fala também que graças a experiências do pai dela, né, ela que nasceu normal ali, ela era uma pessoa padrão, ela ganha o poder ali de controlar os pássaros, né? E o tio Chico até fala, né, que fazer experiências com a própria família é cruel até pros padrões dele, né? E ela fala assim, não, eu quis ser um legado do meu pai, eu me ofereci para que ele fizesse experimentos em mim e tal. Bem, ela era uma criança, então assim, não acho que foi uma escolha consciente, mas ela fala assim que ela queria ser um legado dele. E o tio Chico solta uma descarga elétrica tão forte naquela sala que desliga as luzes, desliga a energia do prédio inteiro. E lá fora, a Enid começa a ver aquelas luzes se apagar. A Agnes pergunta, o que tá acontecendo? Aí a Enid fala, o Wednesday tá acontecendo, né? A Wandinha tá acontecendo. É sempre ela que faz essas coisas. Gente, o caos é instaurado em Willow Hill porque todas as portas que eram fechadas ali magneticamente, que abriam por fechadura magnética, começam a abrir. E todos aqueles prisioneiros ali que estavam na sala sofrendo experiência começam a sair para atacar a Judy. A Thornhill aproveita que o Slurp matou os guardas, vai lá, pega a chave, se solta e ela tenta correr para a cela do Tyler, que estava aberta, mas ele ainda estava acorrentado. Ela solta ele, pensando que, agora vamos sair por aí, né? Você é meu filhinho, eu vou cuidar de você, né? Vou dominar você para fazer as coisas que eu quero. E aí, o Tyler ainda tem muita raiva dela. Ela tenta convencer que não, na verdade é o Wednesday a nossa inimiga, a Wandinha, a gente tem que ir atrás da Wandinha Adams, nós dois, não sei o que. Ele fala, não, eu vou cuidar da Wandinha. Agora, você
pela consideração que eu já tive, eu vou te dar um tempinho, vou te dar uns segundos para você correr e vou atrás de você. Bem, ela chega a um local sem saída, o Tyler, como Hyde, encontra ela e ele crava as garras dele, enfia, empala ela basicamente ali. Só que eu vou ser bem honesta com vocês, eu não acho que ele matou ela, eu não acho que a Thornhill já morreu. Willow tá uma loucura, os pacientes estão saindo correndo, tá um alvoroço, uma confusão, é gente correndo, é gente tentando escapar, é a polícia chegando, é muita coisa acontecendo. E lá dentro, a doutora Fairburn tá tentando proteger o Augustus, ela tenta levar ele para um lugar seguro, só que ela não percebe que lá aonde ela leva ele tem um ser lá dentro, e esse ser é o Slurp, agora um pouco mais inteligente. E depois de acabar o lanchinho ali com a doutora Fairburn, o Slurp vai pro Augustus, mas não antes sem olhar para ele e dizer: olá, velho amigo. E é lógico que a gente sabe que o Augustus, ele deu aula em Nevermore e o Slurp já foi aluno de Nevermore, né? Antes do que aconteceu lá com ele, tal das experiências dele prejudicar ele porque ele tava mudando, que não sei o quê. Então, assim, os dois se conheciam, é óbvio, e eles tinham certa relação ali, porque o Slurp parece que tem certa mágoa do Augustus. Depois dessa parte, a Wandinha tá saindo com aquela mulher lá daquele lugar onde eles faziam experiências e o Hyde ainda está solto. E é nesse momento, no corredor, que ele encontra a Wandinha com essa mulher e a Wandinha fala, ó, vai, né? E ela fica parada esperando o Tyler. E, assim, eu já ouvi muita gente esquisita falando várias coisas sobre essa cena de o Tyler escolheu não matar a Wandinha, que não sei o quê. Ele escolheu não matar? Ou ele não matou ela porque ela é a personagem principal da série? Ah, não, é porque ele gosta dela ainda. Gente, sério? De verdade, assim, se algum de vocês pensa que se por algum motivo o Tyler não finalizou a Wandinha é porque ele gosta dela, busque ajuda. Isso não é normal. Sério, gente, o que foi de gente sonsa que eu já vi falando que, na verdade o Tyler ele não matou a Wandinha porque ele ainda tem sentimentos por ela. Ô, gente, me ajuda a ajudar vocês, você tá entendendo? Me ajuda a pelo menos conseguir defender vocês só um pouquinho, porque assim é bizarro. Bem, o Tyler arremessa ali do que seria o segundo andar ali, o segundo andar ali do prédio, e ela cai super machucada no chão, e os policiais começam a atirar no Hyde, mas ele consegue fugir. O impressionante é que o pai dele conseguiu com um tiro parar ele. Ele conseguiu se evadir de 500 tiros. Mas esse é um daqueles momentos onde claramente um personagem ali tá sendo ajudado pelo roteiro. Se antes a Wandinha foi ajudada pelo roteiro porque ela é a protagonista, agora a gente tem o Tyler sendo ajudado pelo roteiro, porque afinal, como é possível que pelo menos uma bala não pegaria nele ao ponto de parar ele ali, de sabe, assim, conseguir pelo menos deixar ele ferido no chão sem conseguir muita reação. Bem, o Mãozinha vai lá checar pra ver como é que tá a situação da Wandinha. Ela está extremamente machucada, jogada no chão e inconsciente. Vou dar uma comentada rápida aqui no teaser da parte 2 de Wandinha, e se vocês quiserem depois eu faço um vídeo separado comentando de forma mais profunda sobre esse teaser. Mas o negócio é o seguinte, a gente vê a Wandinha ali em coma e a gente vê a Mortícia falando assim que finalmente ela conseguiu as férias do sonho dela, que é ficar ali em coma e, sabe assim, o humor dos Adams sempre é um negócio que, eu adoro. Bem, parece que o baile de gala da Nevermore finalmente vai acontecer também. A gente tem uma cena interessante da Enid com uma roupa de balé, né? Não sei se ela tá fazendo balé, se ela tava ensaiando naquele momento, e a gente vê também as garras dela voltando a surgir do nada. Ela parece que ela tava surpresa com aquilo. Eu não sei se ela tava prestes a se transformar contra a vontade dela, né? Se talvez um dia de lua cheia tenha despertado sem querer, ou se algum motivo tava levando ela para se transformar, mas parecia que ela tava surpresa ali com a transformação. E a próxima cena também, o que parece ser um lobisomem ali correndo pra mata. Assim, é muito difícil saber a cor do lobisomem. Eu tenho certeza que aquilo ali não é um Hyde, a não ser que eles tenham mudado muito ali, porque o
o Tyler, além dele ser muito grande, né, como Hyde, ele tem as costas muito bizarras, assim, me parece ser um lobisomem ali, mas é difícil realmente cravar aqui que aquele lobisomem é a Enid, ou, entendeu? A gente não viu outros ainda transformados. Outro fato também é a gente ver a Capri ali olhando assim, meio que abrindo a janela, olhando pro céu. Será que ela tava olhando o quê? Pássaros? Não sei, fica aí. Às vezes era só a lua que ela tava olhando, né? Afinal, ela já se mostrou também preocupada, né, com a Enid sobre a noite de lua cheia, falando que tem muito lobinho novinho ali e tal, e que eles tinham que tomar cuidado no dia de lua cheia, que não sei o quê. Então, assim, pode ser a lua, pode ser pássaros. Outro detalhe também sobre esse teaser. O Slurp quase parece humano aqui, e ele tá entrando no que parece um festival. Vocês repararam nos enfeites ali do parque, do festival? Isso não parece uma comemoração ali meio de Los Mortos, só que com mais luzes em um parque? Achei interessante. Também a gente vê o Tyler sendo encontrado no esgoto, ele tava ali no esgoto, talvez se escondendo, né? E ele parece estar olhando para alguém. Quem será que é essa pessoa que encontrou ele lá no esgoto? Tem várias cenas do baile, muita coisa acontecendo. A gente também vê pessoas voltando ali àquela árvore de caveira, onde o feioso traz de volta à vida o Slurp. E a gente tem o Slurp agora aparecendo muito, muito humano ali, ele tá bem esquisitão, né? Estilo muito qualquer personagem do Tim Burton, mas tá parecendo muito humano. E ele abre um alçapão e logo em seguida corta pra cena do Tyler como Hyde. O que será que tá acontecendo? Será que a pessoa que acha o Tyler ali no esgoto foi o Slurp? Bem, a gente tem a Enid apontando uma espada pra alguém, o que é bizarro, porque assim, eu não acho que a Enid é tão boa assim com espadas, até porque ela é uma lobisomem, pra que ela aprenderia a lutar com espadas, não é mesmo? Corta uma cena da vovó, que ela tá com uma cara assim de eu tô passada, e se vocês repararem, tem uma mão no ombro dela. Essa mão provavelmente é a Bianca, né? A gente vê ali umas ondas, né, meio cor-de-rosa, assim, que é aquelas ondas, né, do canto da sereia. Provavelmente pode ser a Bianca ali. Eles colocaram essa pessoa segurando a rosa para fazer um mistério. Todo mundo quer que a gente fique adivinhando quem pode ser, quem será. Mas claramente é a Mortícia, e também tem uma imagem que saiu já da segunda parte que revela que é a Mortícia, provavelmente comemorando o Dia de los Mortos. O teaser termina com uma coisa óbvia que ia acontecer, que é o fato da Wandinha abrir os olhos e ela voltar. Afinal, acorda, minha filha, tem uma par de coisa para você resolver ainda. Isso não é hora de estar descansando. Então agora vamos falar aqui sobre as partes importantes de tudo isso? Bem, eu vi que muita gente estava em dúvida de quem era aquele cara da cadeira de roda e como a Wandinha chegou até ele. Outra vez, aquele lá é o Augustus Stoneheart. Ele já foi um professor em Nevermore. Ele era só um cara normal. E como a Judy, né, aquela mulher lá que recebeu a Wandinha e o Willowhill, apresentou lá, ela é a aviária, ela é a filha dele. Ou seja, quando ele perdeu o controle sobre o corpo dele, né, ele não tinha mais condições de fazer o trabalho, ela continuou o legado dele, até porque ela fala que ela quis se tornar diferente, né, ela quis ganhar poderes, ela se ofereceu para ser uma experiência do pai dela, que depois da aula de Nevermore se torna ali médico em Willowhill. E detalhe, a investigação do Galpin levava a Willowhill porque ele estava vendo que as pessoas que iam para Willowhill, eles morriam um tempo depois, eles eram dados como mortos, só que ele nunca acreditou que essa galera estava realmente morta ali, ele continuou procurando, investigando. E aí a Wandinha depois descobre, graças à vovó, que naquelas urnas no qual eram cremados, né, os excluídos, né, os párias lá de Willowhill, não tinha gente, não tinha humano ali, não tinha corpo ali de pessoas, era tudo animais e madeira e outras coisas, ou seja, essas pessoas realmente não tinham morrido, a investigação do Galpin estava certa e isso leva a Wandinha bem longe em toda essa situação. Eu não acredito que tudo que a gente viu sobre o Slurp é realmente toda a história dele. Eu acho que tem partes que não foram realmente contadas, até porque ele chama o Augustus de velho amigo ali. Então, assim, o Augustus pode ter sido professor ali do zumbi Slurp quando ele não era zumbi. Sim, só que eu acho que tem outra questão aí, tá? E essa parte é meio teoria, mas eu vou falar aqui pra vocês porque como é falado que o Slurp ele era um gênio e tal, ele mesmo constrói o coração dele, a operação é um sucesso, que não sei o quê. É falado na história do Ajax que ele construiu
constrói as máquinas, que ele tinha essas habilidades, né? Ele era o gênio. Então, assim, provavelmente eu acho que o Augustus estava roubando as ideias dele ali para poder fazer essas experiências com os excluídos. Agora a questão é falado também na história do Ajax que ele vai mudando depois dessa operação, né? Que ele vai se tornando cada vez mais ganancioso, né? Cada vez mais frio, que não sei o quê. Será que ele permite que o Gus faça as coisas que faça aquelas coisas com os excluídos? Ou será que ele fica bravo com o Gus por usar ali as máquinas dele para tentar fazer todas aquelas experiências com os excluídos? Fica aí essa questão. Outro ponto importante aqui é porque o H.G. Wells, ele é comentado ali no comecinho, né, por causa da Agnes. Ela faz aquela pegadinha com a Wandinha e ela fica ali tentando fazer a Wandinha adivinhar qual livro estava faltando ali. Ela coloca vários livros e tem um momento que a Wandinha fica presa ali nas obras de H.G. Wells. Bem, na primeira temporada é muito mencionado 2 autores, e eu comentei isso no meu resumo da primeira temporada, que são Edgar Allan Poe e Agatha Christie. Mas nessa temporada a gente tem várias menções, quer dizer, 2 muito importantes ali, sobre o H.G. Wells, que era um escritor de ficção científica. A primeira vez que a gente vê ele ser mencionado é quando a Agnes faz aquela pegadinha ali com a Wandinha. A segunda vez que o H.G. Wells é mencionado é quando a Wandinha vai lá confrontar a Judy, né, depois dela ver todas aquelas pessoas, né, aqueles excluídos sendo usados como experiências. Ela fala assim que eles estão fazendo uma tentativa meia boca do Dr. Monroe. Dr. Monroe também é um personagem do H.G. Wells. Ele é do livro A Ilha do Dr. Monroe, que era um médico ali que fazia experiências de tentar fazer humanos e animais ali, fazer híbridos, sabe? Eu vi outras referências de livros ali, e inclusive livros que eles tratam de viagem no tempo. Eu acho que isso iria muito longe, sabia? Eu não sei se é possível, quer dizer, eu não duvido de nada, mas assim, muitas obras famosas do H.G. Wells é sobre também viagem no tempo. Então, será que é possível a gente ver algo assim essa temporada? Mas como todo escritor que é citado sempre tem um motivo, uma razão, né? Tem o fato aí dos híbridos, né, sendo criado, mas como é um nome que tem muita literatura envolvida, tem muitos livros, tem muitas obras, vai que às vezes eles também decidiram colocar aí mais essa referência aí sobre o autor. Eu gostaria muito que, se fosse bem encaixado, também tivesse um lance de viagem no tempo em Wandinha. Eu acho que isso ia ser incrível se fosse bem escrito. E é lógico, né? Eu acho que não tem mais muitos detalhes, a gente vai ver mais do Slurp, né? Eu acho que a gente pode ver muito da história real dele. Inclusive, eu não sei se vocês percebem naquele teaser, né, que mostra várias coisas ali da segunda parte, mas a gente vê a torre do relógio explodir. Ela sempre teve o telhado destruído ali, né? Sempre estava ali já em um estado meio crítico. E eu não acho que aquilo ali tá explodindo outra vez. Pode acontecer? Sempre pode, mas eu acho que aquilo ali vai ser mostrando a história retroativa, né? O que aconteceu antes. E eu acho que isso pode estar relacionado à história do Slurp, mas assim, é só um palpite mesmo. Eu acho que tem muito para explicar da história dele, tem muita coisa que ele quer fazer. A gente ainda não entendeu a história completa desse personagem, que tá aí ali só literalmente comendo pelas beiradas, né? Mas eu acho que tem um plot muito maior sobre ele. Lembrando que a gente agora tem a história da tia Ofélia, né, para ser contada, né, de forma completa. A gente tem ali em segundo plano um desenvolvimento dessa personagem que a gente não viu ainda, a gente só sabe detalhes que uma ou outra pessoa conta, mas eu acho que a gente ainda vai ver a tia Ofélia. Mas se vocês quiserem ver um vídeo de teorias para a segunda parte, deixa aqui pra mim nos comentários, fala aqui, deixa também as teorias de vocês, me fala o que vocês acharam dessa temporada, porque é muita coisa, é muita informação. Eu sei que esse vídeo ficou muito longo, mas eu quero agradecer muito você que chegou até aqui, quero pedir pra você, hype esse vídeo, ajuda ele a chegar mais longe, compartilha e deixa um like aqui pra me ajudar, se inscreva no canal e clica no sininho, porque o YouTube te avisa quando eu soltar um vídeo novo. Cheiro na cara, bebam água e até o próximo vídeo.